Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. E aí? Sou eu, Alex. Provavelmente você está se perguntando por que estou aqui, desabafando com você. É simples. Tenho esta história, e ela está me consumindo por dentro. Começa com Jamie, minha outra metade, ou pelo menos era o que eu pensava. Esta história? Trata-se de traição, daquela que surge sorrateiramente e então te atinge forte, bem no peito. Tivemos nossos altos e baixos, Jamie e eu. Mas nada me preparou para o que estava por vir. Era uma quinta-feira à noite quando Jamie disse que ia sair para beber com um amigo que conheceu online, o Chris. Meu estômago se retorceu, mas mantive a calma. Divirta-se, eu disse, mas minha mente estava a mil. Quem era esse Chris? Dias se passaram, e o ar entre nós ficou carregado de palavras não ditas. Jamie estava distante, distraído. Eu podia sentir o espaço entre nós se ampliando, um abismo invisível cheio de segredos e mentiras. Então, Jamie confessou. Alex, tem algo que preciso te contar. Sua voz estava trêmula, cheia de arrependimento. Eu encontrei o Chris. Foi apenas um drink, eu juro. Mas eu sei que errei. Fiquei olhando, descrença e raiva se misturando em mim de forma tóxica. Um drink? Com um estranho? Eu queria gritar, me enfurecer. Em vez disso, perguntei por quê, Jamie? Por que ele? A resposta foi um encolher de ombros, uma desculpa murmurada sobre solidão e incompreensão. Aquilo doeu profundamente. Eu não era o bastante? A próxima parte? É onde tudo se complica. Jamie prometeu cortar os laços com Chris. É você que eu quero, eles disseram, olhos suplicantes. Mas a semente da dúvida já havia sido plantada. Confiança, uma vez quebrada, é como um espelho estilhaçado. Você pode tentar juntar os pedaços, mas as rachaduras? Sempre aparecem. Eu elaborei um plano. Se Jamie pensava que poderia me enganar, estavam prestes a se surpreender. Eu observaria, esperaria e reuniria evidências. Se Jamie fosse me trair, eu me certificaria de ter a vantagem. A vingança é um prato que se come frio, e eu estava deixando-o gelar perfeitamente. Nossas conversas se transformaram em um jogo de xadrez. Cada palavra, cada movimento, era calculado. Mantive meus inimigos por perto, e Jamie? Eles não tinham ideia de que acabavam de se tornar um. Estamos bem? Jamie perguntava, com voz cheia de preocupação falsa. Perfeito, eu respondia, com um sorriso que não alcançava meus olhos. Por dentro, porém, eu estava planejando, elaborando meu próximo movimento. A tensão era palpável, uma bomba relógio de segredos e mentiras. E eu? Eu era quem segurava o detonador, esperando o momento perfeito para explodir tudo. Então, é isso. O início do fim. Fique por perto. Esta história apenas começou. E acredite em mim, você não quer perder o que vem a seguir. Sabe, eu sempre achei que conhecia Jamie. Mas naquela semana, maldita viagem para Vegas, tudo mudou. Era para ser uma empreitada de negócios rotineira, alguns dias fora de casa. Mal sabia eu que estava caminhando direto para uma tempestade, silenciosamente se formando em casa. Nas primeiras noites, nossas chamadas eram como uma linha de vida, 3 horas de conversa, risadas, uma aparência de normalidade. Mas era a calma antes da tempestade. Na última noite, tudo mudou. A ligação de Jamie veio tarde, a voz trêmula pelo telefone. Alex, precisamos conversar. Meu coração afundou. O que houve, Jamie? As palavras saíram em soluços sufocados. Eu errei de novo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha mente corria, juntando a traição antes mesmo da confissão. Chris? Perguntei, já sabendo a resposta. Sim, Jamie sussurrou, uma confissão envolta em medo. A raiva fervia dentro de mim, um fogo intenso, consumidor. Mas mantive minha voz firme. Me conte tudo. E Jamie contou. Eles se encontraram com Chris novamente, bem sob nosso teto.
A poucos passos de onde nossa vida juntos foi construída. Bebidas, risadas, um beijo roubado. Uma traição, simples assim. Não era minha intenção que acontecesse, Jamie implorou. Eu pensei e pensei que éramos apenas amigos. Amigos. A palavra ecoava na minha cabeça, zombando de mim. Amigos não se beijam, Jamie. Eu cuspi, o veneno na minha voz mal contido. Eu sei, eu sei. Me desculpe, a voz de Jamie quebrou, a desesperança se infiltrando. Desculpa. A palavra estava vazia, sem sentido. As desculpas de Jamie pareciam curativos tentando cobrir uma ferida aberta. Eu desliguei, a finalidade da ligação pairando pesada no ar. Minha mente corria, planos se formando, uma raiva fria e calculada tomando conta. Isso não era apenas sobre traição ou era sobre respeito, sobre o que eu merecia. E eu faria questão de que Jamie entendesse a gravidade do erro deles. O voo para casa foi um borrão, cada milha me aproximando da confrontação, de um acerto de contas. Eu tinha todas as evidências de que precisava, cada mentira, cada decepção exposta, os passos de onde nossa vida estava em minhas mãos. A porta de nossa casa rangeu ao abrir, um limiar simbólico entre o passado e o futuro inevitável. Os olhos de Jamie encontraram os meus, uma mistura de medo, culpa e arrependimento me encarando de volta. Sentamos, o ar denso de tensão, o silêncio como um pesado cobertor nos sufocando. Eu ouvi você, Jamie, comecei, minha voz calma, mas tingida de uma determinação gelada. Agora, você vai me ouvir. Era isso, o momento da verdade. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Apenas duas pessoas, despidas de pretensões, enfrentando a realidade crua e feia da traição. E assim, eu expus tudo, cada pensamento, cada emoção, cada movimento calculado que eu estava preparado para fazer. As lágrimas de Jamie caíram, uma admissão silenciosa de culpa, mas meu coração era de pedra. O perdão era uma moeda que eu não estava disposto a negociar mais. O capítulo se fechou para nós naquela noite, as últimas palavras de uma história que tomaram um rumo irreversível. O que viria a seguir era um palpite de qualquer um. Mas uma coisa estava clara: o caminho adiante seria percorrido sozinho. No silêncio após a confrontação, o mundo parecia parar. Era só eu, sozinho com meus pensamentos, lutando com os ecos da traição de Jamie. O silêncio de nossa casa contrastava astarmente com a tempestade que rugia dentro de mim. Você vê, em momentos como esses, você começa a questionar tudo. A base que você construiu, o amor que pensou ser inquebrável, tudo começa a desmoronar sob o peso do engano. Nunca pensei que Jamie pudesse fazer isso comigo, me peguei sussurrando para o vazio. Era uma confissão para ninguém, um reflexo da vulnerabilidade que mantinha escondida sob camadas de raiva e resolução. Enquanto eu estava lá, as memórias inundavam, indesejadas. O sorriso de Jamie, o calor de seu toque, o futuro que tínhamos planejado juntos. Tudo manchado agora, manchado pela realidade de suas ações. Foi tudo uma mentira, eu ponderava, a pergunta pairando pesada no ar. A reviravolta aguda nessa história não era apenas a traição em si, mas a realização que veio com ela. Eu entendi então que a vingança, por mais doce que parecesse, era um veneno. Um veneno que eu estava bebendo voluntariamente, pensando que só prejudicaria Jamie. Mas, na verdade, estava me corroendo por dentro. Eu poderia fazer Jamie pagar, eu refletia, o pensamento uma tentação constante. Seria fácil, alguns movimentos calculados para expor o caso, ver Jamie perder tudo. Mas a que custo? Minha vingança traria de volta a confiança que perdemos? Cicatrizaria as feridas deixadas por sua traição? Não. A resposta veio para mim, clara e inabalável. A vingança poderia oferecer uma satisfação momentânea, mas não mudaria o passado. Não apagaria a dor ou preencheria o vazio que as ações de Jamie haviam criado. Eu sou melhor que isso, eu declarei para as sombras. Foi um momento de clareza, uma realização de que eu precisava superar o desejo de retaliação. Buscar vingança seria permitir que a traição de Jamie me definisse, que ditasse o rumo da minha vida. E eu me recusava a lhes dar esse poder. O caminho à frente era incerto, repleto de dor e da tarefa assustadora de me reconstruir do zero. Mas nessa incerteza,
Havia um lampejo de esperança. Uma chance de redefinir quem eu era, independente de Jamie, independente da dor que ameaçava me consumir. Conforme o amanhecer surgia, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu fiz uma promessa silenciosa. Não deixaria que essa traição fosse o fim da minha história. Encontraria força em minha dor, sabedoria em meu sofrimento. E um dia, olharia para trás nesse momento, não com amargura, mas com a compreensão de que foi o catalisador para um novo começo. Então, lá estava eu, parado na encruzilhada da minha vida, o futuro um capítulo não escrito. E eu estava pronto para pegar a caneta e começar de novo, nos meus próprios termos. Há um ditado que diz que a história não se repete, mas muitas vezes rima. Engraçado, não é? Como a vida joga essas bolas curvas em você, envoltas em lições que você achava que já tinha aprendido. Minha reflexão sobre a traição de Jamie me levou por um buraco de coelho, a um tempo não tão diferente da minha situação atual. É como olhar para um espelho, apenas para ver uma versão passada de si mesmo olhando de volta, igualmente perdida, igualmente ferida. Esta história não é apenas minha, também é de Taylor. Taylor, que se viu acorrentado ao peso da infidelidade de seu cônjuge Jordan. Uma traição que se estendeu por anos, escondida sob camadas de mentiras e falsas promessas. Parece familiar? Lembro-me quando Taylor primeiro confidenciou em mim, sua voz uma mistura de incredulidade e tristeza. Eu confiava neles, disse Taylor, as palavras pesadas de tristeza. Como eles puderam fazer isso comigo? Era uma pergunta que ecoava no meu próprio coração, uma melodia compartilhada de traição. A descoberta de Taylor sobre o caso de Jordan foi acidental, um acaso que despedaçou seu mundo. E lá estava eu, enfrentando uma revelação semelhante, uma dor semelhante. É uma reviravolta cruel do destino, como o universo decide nos lembrar de nossas vulnerabilidades, de nossa capacidade de sermos magoados por aqueles que mais amamos. Eu deveria ter visto os sinais, lamentou Taylor, um sentimento que eu conhecia muito bem. Ambos caímos na armadilha da complacência, acreditando em uma fachada que desmoronou sob o peso da verdade. Mas onde Taylor buscava o perdão, eu me encontrava inclinado para a vingança. As conversas que Taylor e eu tivemos eram espelhos uma da outra, reflexos da dor e da luta para encontrar significado no caos. O que você planeja fazer? Taylor perguntou, sua situação refletindo meu próprio dilema. Eu pensei em mentir, criar uma história de perdão e reconciliação. Mas a verdade? A verdade era mais sombria, cheia de planos de retaliação que dançavam à beira dos meus pensamentos. Não tenho certeza, respondi, a mentira amarga na minha língua. Enquanto Taylor compartilhava sua jornada em busca de redenção, de tentar reconstruir o que estava quebrado, eu não pude deixar de sentir uma pontada de inveja. Eles falavam do perdão como um caminho para a cura, um conceito com o qual eu lutava para entender. A vingança não é mais doce, me peguei perguntando, uma pergunta retórica que revelava a profundidade da minha amargura. Não, disse Taylor, sua resposta simples, mas profunda. É uma vitória vazia, que te deixa mais quebrado do que antes. Suas palavras tocaram uma corda, uma nota dissonante na sinfonia dos meus planos vingativos. Comecei a questionar o caminho em que estava, a narrativa vingativa e calculista que eu havia abraçado. Será que meu desejo por vingança era realmente sobre justiça, ou era uma máscara para minha própria dor e inseguranças? Enquanto nossa conversa chegava ao fim, fiquei com mais perguntas do que respostas. A história de Taylor, um espelho para a minha, oferecia um vislumbre de um final diferente, um não ditado pela vingança, mas pela possibilidade de perdão e crescimento. Então, lá estava eu, preso entre o passado e o presente, entre vingança e redenção. O reflexo no espelho estava mudando, se transformando em algo novo, algo incerto. E pela primeira vez, comecei a me perguntar se havia outro caminho, um caminho menos percorrido, mas potencialmente mais recompensador. O capítulo termina aqui, mas a história? A história continua, uma história de duas almas navegando nas águas traiçoeiras da traição e do perdão. E quanto a mim, bom, ainda estou tentando descobrir qual reflexo escolherei seguir. É engraçado, não é? Como a vida parece roteirizar momentos que você pensava pertencer apenas aos filmes. Lá estava eu, sentado em frente a Jamie,
A mesa entre nós carregada com mais do que apenas os restos do nosso jantar. Ela suportava o peso do nosso passado, dos nossos segredos e da iminente explosão de verdades há muito enterradas. Jamie, comecei, minha voz firme, não revelando nada do tumulto que se agitava dentro de mim. Precisamos conversar. Eles olharam para cima, olhos arregalados, um lampejo de medo passando por eles. Eu sei, Jamie sussurrou, a simplicidade de sua admissão cortando o ar como uma faca. Era isso. O momento da verdade. Meu coração batia contra minhas costelas, uma batida incessante que anunciava o colapso do mundo como o conhecíamos. Eu descobri, eu disse, cada palavra medida, pesada de implicações. O silêncio que se seguiu era opressivo, grávido de antecipação e temor. Descobri o quê? A voz de Jamie mal era audível, um testemunho da gravidade de nossa situação. Sobre o Chris. Sobre, em tudo. Deixei as palavras pairarem entre nós, uma guilhotina pronta para cair. O rosto de Jamie empalideceu, o sangue drenando como se minhas palavras fossem golpes físicos. Alex, eu. Eles começaram, mas eu levantei uma mão para detê-los. Não, Jamie. É minha vez de falar. Eu me inclinei, meu olhar travando no deles. Eu te dei todas as chances, todos os benefícios da dúvida. E ainda assim, você escolheu me trair, mentir na minha cara. A confissão que se seguiu foi um dilúvio, um torrente de palavras e lágrimas que transbordaram da represa da compostura de Jamie. Eles falaram de solidão, de confusão, de buscar algo que nem mesmo sabiam nomear. Chris foi um erro, um passo em falso em uma dança que Jamie não percebeu que estavam dançando. Me desculpe, Alex. Eu sinto muito, muito mesmo, Jamie soluçou, sua voz quebrando sob o peso de sua culpa. Eu nunca quis te machucar. Eu apenas, me perdi. A simplicidade de sua confissão era um contraste agudo com a complexidade das minhas emoções. Raiva, traição, tristeza, elas giravam dentro de mim, uma tempestade ameaçadora de me rasgar por dentro. Mas naquele momento, uma calma estranha se instalou sobre mim. A rancor que alimentara minhas fantasias de vingança parecia vazia, um veneno amargo que só corromperia minha alma. Jamie, eu disse, minha voz agora mais suave, eu não sei se posso te perdoar algum dia. A confiança está quebrada, fragmentada em pedaços que eu não acredito que possamos juntar novamente. O ar entre nós estava espesso de palavras não ditas, com a realização de que este poderia ser o fim da nossa jornada juntos. Eu preciso de tempo, continuei, levantando-me da mesa. Tempo para pensar, para descobrir se há um caminho a partir daqui. Jamie assentiu, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, um reconhecimento silencioso do abismo que se abriu entre nós. Enquanto eu me afastava, senti a finalidade do momento, o fechamento de um capítulo em nossas vidas. Mas também senti um lampejo de esperança, um brilho fraco na escuridão. Talvez, apenas talvez, este confronto fosse o primeiro passo em direção à cura, em direção a me encontrar novamente no rescaldo da traição. E assim, adentrei a noite, o futuro incerto, mas o fardo das verdades não ditas finalmente retirado dos meus ombros. O ar da noite estava nítido, um lembrete mordaz da mudança não apenas na estação, mas na minha vida. Afastar-me daquele jantar, de Jamie, parecia como dar um passo no vazio de um abismo desconhecido. Era aterrorizante, mas estranhamente libertador. O confronto havia exposto tudo, e agora, aqui estava eu, parado numa encruzilhada criada por mim mesmo. Você já se encontrou em um ponto assim? Onde cada caminho diante de você promete sua própria versão de salvação ou condenação? É um lugar intimidante de se estar. Há o caminho que leva de volta a Jamie, ao que tínhamos, sou talvez, ao que eu pensava que tínhamos. Depois, há o outro, serpenteando em direção a um futuro onde eu começo de novo, sozinho, mas talvez, finalmente em paz. Eu preciso de tempo para pensar. Foram as últimas palavras que disse a Jamie. E pensar foi o que fiz, percorrendo as ruas, deixando o frio penetrar meus ossos, um contraponto físico ao tumulto em meu coração. Será que posso simplesmente ir embora? Refleti em voz alta para as ruas vazias, minha voz um fantasma na noite. Depois de tudo o que passamos? Mas então, as memórias de traição, de mentiras sussurradas no escuro,
Elas voltavam, um dilúvio de dor e raiva. E com elas, uma voz, a minha, sussurrando: você pode confiar de novo? Confiança. Uma palavra tão pequena, mas é o alicerce de tudo, não é? Sem ela, o que resta? Uma casa de cartas, pronta para desabar ao menor sopro de dúvida. Jamie havia tirado isso de nós, havia ateado fogo ao alicerce de nosso relacionamento. Eu deveria, tentar reconstruir das cinzas? Parei, minha respiração embaçando no ar, um marcador visível da minha luta interna. E naquele momento, o mundo parecia segurar a respiração comigo. O que eu quero? A pergunta ecoava no silêncio, ressoando nas portas fechadas e janelas cerradas das casas adormecidas ao meu redor. Era uma pergunta que só eu poderia responder, uma escolha que só eu poderia fazer. A ideia de recomeçar era intimidadora. Há um conforto no familiar, mesmo quando está quebrado, mesmo quando machuca. Mas também havia uma centelha de excitação na ideia de me reinventar, de descobrir quem eu poderia ser sem Jamie, sem a sombra de sua traição escurecendo cada passo meu. E quanto à vingança? Aquela voz sombria e sedutora que prometia satisfação, mas oferecia apenas um caminho para minha própria ruína. Percebi então, parado sozinho na noite fria, que a vingança era uma corrente, não uma arma. Ela me prendia a Jamie, a dor, de uma maneira que o perdão, seja para eles ou para mim mesmo, nunca faria. Então, ali estava, minha encruzilhada. Um caminho levava de volta ao passado, a um amor manchado pela traição. O outro levava adiante, a incerteza, a possibilidade de cura e novos começos. A decisão não seria fácil. Eu sabia disso. Mas, enquanto virava meus passos em direção à casa, em direção à aurora de um novo dia, senti um peso se aliviar dos meus ombros. Qualquer escolha que eu fizesse, seria minha e somente minha. E nessa autonomia, havia um lampejo de esperança, um farol me guiando através das trevas. Eu não estava no fim da minha jornada, nem de longe. Mas pela primeira vez em muito tempo, senti que finalmente estava no meu próprio caminho, onde os ecos do passado não abafariam a promessa de amanhã.